Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Silvestre e eu quero falar com vocês sobre um tema que para mim é muito importante. Que esse tema acho que é um divisor de água na minha vida. A partir do momento que eu comecei a ter consciência desse tema, que é configuração mental. A partir do momento que eu comecei a entender o que era configuração mental, o que era projetar minha vida sobre o qual futuro eu queria, isso me fez realizar muitos sonhos, realizar muitas coisas na minha vida, principalmente na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E hoje tem um nome meio em inglês, que é Mindset, que é o que está na moda agora, que é configuração mental. E eu fiquei um bom tempo estudando isso, o Mindset, qual a importância de configurar a sua mente para que você possa desenvolver uma vida melhor. E eu agreguei sobre o estudo do Mindset, eu percebia que tinha alguns estágios que eu estava até com a mente configurada. Eu estava positivo, eu estava motivado, eu estava querendo realizar as coisas bem feitas, só que eu não estava aplicando. Então eu não era realizador, eu não estava executando o que a minha mente estava programada para fazer. E eu percebi que eu precisava desse start. Aí eu comecei a conciliar o mindset aplicado, onde que eu percebi que eu teria que configurar a minha mente, mas o mais importante era aplicar toda aquela configuração que eu queria para a minha vida. Em cima disso, eu criei um hashtag Mindset Aplicado, onde que eu persigo hoje tudo que eu vou fazer. Eu tenho que ter um mindset aplicado, uma mente configurada e uma mente aplicada. Eu tenho que aplicar toda essa configuração que eu quero para a minha vida. E o primeiro passo para que eu possa configurar a minha mente é a ação. Eu tenho que ter ação para tudo. E essa ação não é uma ação de momento rápido, repetindo. É você acordar com ação. Ação de estar ativo. Ação de se manter em movimento. Não um movimento acelerado demais, nem um movimento muito lento. Você calibrar a sua mente, calibrar para que você tenha uma ação de uma máquina que esteja andando no movimento contínuo. Então tudo que eu vou fazer hoje em relação a estudo, a que eu vou fazer na minha empresa, tudo que eu vou realizar, eu tenho esse cuidado. Eu estou tendo ação? Será que eu estou procrastinando? Será que eu estou sendo lento demais? Será que eu não estou tendo um medo que está camuflado nessa não ação? Então eu sempre estou atento a isso, a estar em movimento, ação. Eu só fico quieto, eu só não estou em momento de ação no meu dia a dia quando eu estou sentado estudando. Mas a minha mente, eu percebo que eu tenho que colocar ela também num estágio de ação. Ela tem que estar em movimento, eu tenho que perceber que ela está criando soluções para os meus problemas, para os problemas do meu cliente. E a ação, ela foi o que me fez eu sair do lado A para o lado B. Esse lado A era o lado da minha vida até os 16, 17 anos. Era a pessoa que eu era. Até os 16, 17 anos, eu tive uma vida muito difícil. Eu vim de uma família muito pobre, eu não convivi com pai e mãe, fui criado pela avó. E eu tinha uma configuração mental que não era minha. Eu percebi que com 16, 15, 17 anos, que aquela configuração, que eu não usava configuração, mas que aqueles pensamentos não eram meu. Aqueles pensamentos eram pensamentos da minha avó, eram pensamentos e história dos meus familiares. E eu não queria aqueles pensamentos para mim, eu não queria aquela forma de vida para mim. Porque eu não queria trabalhar na roça, não queria apanhar café, não queria ser um boia fria. E eu fui um boia fria até os 16 anos, eu acho.
entendeu? Então eu fui muito cedo para a roça e eu não aceitava aquilo. Eu não queria aquilo, porque era muito árduo, era muito sofrido e eu já percebi que era contra a minha natureza. Mas o que me fez sair desse estágio, o que me fez eu acordar para esse estágio, não era só configurar minha mente, não era só achar que eu não queria isso e queria outra coisa. O importante foi eu ter ação. Foi eu perceber que eu não queria aquilo e encontrar onde que eu quero estar. Eu quero estar trabalhando no centro da cidade, numa grande loja. Essa foi a configuração mental que eu tive. Só que eu precisava de ação. Qual era a ação? Ir até essa loja e me apresentar para que eu possa ser contratado para estar nessa loja. Só que eu não conhecia ninguém. Então a ação era muito importante, porque eu não era do meu convívio, não era pessoas que eu tinha no meu dia a dia. Então eu tinha que ter ação para dar um degrau acima da sociedade, deixar de ser um boia fria e estar trabalhando numa loja aqui no centro da cidade, que era o meu sonho na época. Então essa ação foi muito importante. E outra ação que eu tive, que foi quando eu tinha uns 21, 20 anos, eu não tinha estudado. Ou melhor, eu tinha estudado até a terceira série e não tinha... eu tinha parado. Estudei até a terceira série, terceiro ano e não concluí mais. E com 21 anos eu já tinha... e até os 20 eu sofria com aquilo. Eu percebia que a minha mente não estava satisfeita com aquela situação que eu estava, de não estudar e ter o terceiro ano. E o que eu fiz? Eu configurei a minha mente a um estágio superior. Eu precisava de estudar. Só que eu teria que fazer toda uma jornada de supletivo, faculdade e depois pós-graduação. E onde eu fiz 2 pós-graduação. Eu tenho 2 MBAs. E isso foi uma configuração mental e eu apliquei depois essa configuração mental. E voltando também no trabalho, eu deixei de ser um boia fria, fui para o centro da cidade, e onde foi meu primeiro emprego, depois eu tive mais 3 empregos, e hoje eu tenho a minha empresa. E eu só trabalhei 4 empresas na minha vida. E eu cresci demais nessas empresas. E nessas empresas eu me tornei líder, eu me tornei um gerente com pouco tempo. E eu percebia que o meu diferencial era a ação. Era a vontade de fazer, era a vontade de realizar. A capacidade de se mover, a capacidade de dar um passo à frente, ela foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Porque o resto começa a virar consequência. É tipo você mover uma roda gigante. A primeira volta, ela é lenta. Você vai empurrando, ela é lenta. Na hora que ela vai dar a segunda, ela já tem uma energia que impulsiona ela. Na hora que ela vai dar a terceira volta, ela tem uma energia ainda maior. E aí, consequentemente, aí você cria uma velocidade natural. E eu percebi isso com a vida. E a ação, ela é o passo mais importante que você pode ter na sua vida. A ação vai começar agora, hoje. Não esperar a segunda-feira, não esperar o pós-feriado, não esperar o começo do mês. A ação é você falar assim, eu quero isso, eu vou fazer agora. Eu quero iniciar uma faculdade. Eu vou me matricular hoje, agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, agora, matricula. Dê o primeiro passo até os seus desejos, até o seu sonho. Então, o primeiro passo para mim foi a ação. O segundo passo muito importante na minha configuração mental, no meu mindset, foi que dentro dessa ação existia 90% de transpiração. Dentro dessa ação, 90% eu teria que dar o meu melhor. Eu teria que ser o melhor. Eu teria que dedicar muito no meu trabalho. Hoje eu não ia gravar esse podcast, eu não ia gravar porque estava ficando apertado, estava ficando tarde, eu saí para pedalar tarde, depois do trabalho, depois enrolei aqui em casa e agora eu iniciei ele, era às 23h30. E eu quase não gravaria hoje.
E eu percebia que eu precisava que eu estou dentro desses 90% de transpiração. Eu tenho que dar o meu melhor. Mesmo estando um pouco cansado, tarde da noite, o final de um dia de trabalho, um dia de treino, o meu esporte é pedalar, pós o jantar, que geralmente você já está mais sonolento, e eu falei, não, eu vou gravar esse podcast hoje. Eu preciso dessa transformação, eu preciso dar o meu melhor. E você tendo essa configuração mental, você tendo isso no seu mindset, que você precisa dar o seu melhor, você cria esse mecanismo de força para a sua vida. Porque toda vez que algo fica difícil, toda vez que algo fica assim, nossa, eu não estou dando conta, eu estou cansado, não sei se isso vale a pena, você fala na sua mente, 90% é transpiração. Eu tenho que dar o meu melhor. E uma das coisas adiante, que é também uma das partes que eu mais acredito no meu mindset, é a minha condição física. Me manter em forma. A condição física, por quê? Desde quando eu me entendo como administrador de empresa, que eu sou hoje, a primeira empresa que eu tenho que administrar sou eu. É minha vida, é meu corpo, é minha mente. Eu sempre tive a minha vida como uma empresa. Entrava e saía produtos, ideias, pensamentos. Eu sou um criador de produto, eu sou um produto, eu sou uma matéria. Eu sempre tive esse pensamento que eu precisava estar numa condição física positiva para que o meu mindset evoluísse. A única condição que eu tenho para evoluir a minha mente é dando base, que é a minha condição física. Então uma das coisas que meu mindset sempre evoluiu foi sempre me manter em forma, sempre ter uma condição física ativa, saudável. Eu sempre me preocupei com a nutrição do meu corpo, nutrição da minha mente. Então essa é uma forma muito importante que fez com que eu ampliasse meu mindset, fazesse com que eu tivesse um mindset aplicado, condição física. Adiante, uma das coisas que para mim é até bíblico é o insight. Sempre eu tinha e vivia esses insights que eu reconhecia como sopro divino. Aquela voz que fala em você, que diz para você, matricula nesse curso, acredita nessa empresa, acredita nesse mês, acredita nessa venda, acredita nesse momento, acredita nesse dia, acredita nessa amizade, acredita na sua vida. Esses insights que para mim que é um sopro divino, que é uma voz interior, ela sempre esteve na minha vida desde quando eu me conheço por gente. Nos meus momentos mais difíceis, nos meus momentos carentes, eu tinha essa voz interior me dizendo: vai, acredite, amanhã será melhor. Acredite, você pode, acredite, amanhã será melhor. E eu falo muito para as pessoas que vai até minha empresa, as pessoas que participam das minhas palestras, que você tem que acreditar no seu insight. E muitas das vezes você acaba dando ouvido à mente coletiva, você acaba dando ouvido às pessoas ao seu redor, e na verdade a única voz que você deveria de ouvir era o seu insight, que é a sua voz interior. Adiante, a mente coletiva, que eu acabei de falar, ela influencia demais, muito a nossa vida, as redes sociais, e a gente tem que ficar atento a isso, a mente coletiva, sobre qual o desejo, quais os seus ideais, quais são as bases que estão criando esses desejos na sua vida. Esses desejos, esses ideais para a sua vida, quais são as bases? São algo que você quer mesmo? Ou são algo que, pela influência da televisão, da novela, do jornal, do programa, que você tem mania, que você tem um hábito diário de estar ouvindo? E eu percebia que isso acontecia muito, que é o boi de piranha,
que é essa mente coletiva, eu sempre percebi que muitos dos meus desejos, muitos dos meus sonhos não era meu. Eu estava sendo movido por uma mente coletiva. Eu estava sendo movido por uma energia que não era eu. Eu não queria ser aquilo, eu não queria usar aquela roupa, eu não queria me comportar daquele jeito, falar daquele jeito, aquele jargão que é da novela, aquele hábito que é da novela. E muitas das vezes eu percebia que aquilo era falso, era vazio. E eu comecei a perceber, eu não posso mais ser conduzido pela mente coletiva. Eu tenho que conduzir a minha mente sobre uma introspecção, que você começa a criar hábito, você começa a entender o que realmente você quer para a sua vida, o que realmente você deseja para a sua vida. E essa introspecção te começa a deixar mais seletivo. Você para de seguir a mente coletiva. Você passa a ser seletivo por conta dos seus ideais. Realmente usar, consumir, vivenciar, experienciar as coisas que realmente você quer. Adiante. Uma das maiores configurações que eu fiz no meu mindset foi libertar-me dos meus medos. Todos nós, seres humanos, temos os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias, os nossos momentos de paralisar mesmo, chega até paralisar. E eu aprendi de um tempo para cá, configurei a minha mente, calibrei meu mindset aplicado para que eu enfrentasse os meus medos. E eu aprendi uma coisa, os medos que mais te estagna, os medos que mais faz você não realizar seus desejos, não são os grandes medos, são os pequenos medos, são as pequenas procrastinações, são os pequenos, deixa para amanhã, hoje eu não vou fazer, mais tarde eu faço, eu vou gravar esse podcast só amanhã, eu não vou gravar hoje, eu não vou fazer hoje. Mas eu percebia que dentro de mim tudo isso era disfarçado no medo, o medo de falar, o medo de gravar, o medo de ligar para um cliente, o medo de fazer uma visita para um cliente, o medo de ligar para alguém. Então esses pequenos medos, ao final da sua vida, ao final de um tempo, ao final da semana, ao final de um dia, tem um acúmulo muito negativo. Então, estar com start, estar no estado de ação, faz com que você controla e você libere esses medos da sua vida. Você programa a sua mente e que toda vez que algo for deparado e tiver uma característica de medo, você para, analisa e fala, é medo. Analisa e siga em frente. E eu fico imaginando que já aconteceu comigo de eu analisar fases da minha vida. Eu estou com quase 40 anos e eu acredito que eu comecei a analisar até chegar aos 20. O que eu fiz até os 20? O que eu fiz até os 30? Daqui a uns tempos eu vou dizer o que eu fiz até os 40. E eu começo a perceber o que mais atrapalha você não estar onde você planejou, onde você queria, é o medo. O medo de ir atrás, o medo do novo, o medo da aceitação, o medo de não ter aceitação, o medo da crítica. Um dos maiores medos que eu tive a vida inteira foi o medo da crítica, o medo de errar. O medo de errar é o medo mais paralisante que tem para quem quer ter alta performance. Então você tem que errar, tem que tirar o medo, tem que acontecer, tem que corrigir, tem que fluir. Adiante. Construir seus sonhos. O medo impede você de construir seus sonhos. O medo impede você de construir seus ideais. E eu acredito que nessa vida, lógico que todo o medo calculado, não estou falando do medo extremo, estou falando do medo do dia a dia, do cotidiano, nós não temos que ter esses pequenos medos. Ele é muito pequeno perto de uma vida finita, perto de um espaço de tempo. A nossa vida é um espaço de tempo. Aí eu fico imaginando, por que não ser completamente satisfeito com a sua vida, eliminando todo esse medo? Só que eu percebi que esse medo é uma configuração cultural
mental que você tem, que você herdou. Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a configurar isso, que tudo isso que acontecia com a minha vida não era escolha minha, era algo que estava no meu inconsciente, e eu comecei a aplicar técnicas que faziam com que eu desconfigurasse essa mente que eu não queria mais e configurasse uma mente que eu queria. Eu comecei a encontrar dentro de mim mecanismos, desvios mentais que faziam com que eu desse novos passos. Comecei a criar mecanismos que facilitavam os meus novos horizontes. E isso começou a virar um hábito. Quando vinha maus pensamentos, eu já desviava, já conduzia para outros lugares. Quando eu tinha o impulso de falar de alguma coisa ou falar mal de alguém, eu conseguia bloquear isso e trocar isso por falar bem, falar coisas positivas de outras pessoas. E você começa a policiar a sua mente. Você começa a conduzir a sua mente a um estágio evolutivo. Você começa a perceber que você começa a ter as rédeas da sua vida. Você começa a perceber que você tem um controle mental. Você alimenta melhor, você dorme melhor. Um dos maiores causadores da insônia é a mente inquieta. Os maiores causadores da insônia é a mente inquieta. Quando você começa a aplicar um mindset favorável à sua vida, você começa a conduzir a sua vida em todos os estágios do dia. Momento de dormir, momento de almoçar, momento de jantar, momento de lanchar, momento de divertir, momento de praticar esporte, momento de nutrir seu corpo, momento de estar com as pessoas que você ama, momento de viajar. Quando você entra nesse estágio de controle mental, você vai aonde você nunca imaginou estar. Você vai a lugares que eram sonhos muito distantes. E esses sonhos começam a se tornar real na sua mente. Você começa a tocar mentalmente nesses sonhos. Você começa a tocar mentalmente em tudo que você está projetando. Essa é a grande sacada das mentes milionárias. Tudo é produzido mentalmente primeiro. Tudo é construído de uma forma inspiradora. Tudo é construído de um mecanismo de força maior dentro da mente dele. Depois que ele constrói, ele sela todo o mundo externo, não convence ele mais que ele está errado. Ele cria um mecanismo, uma via liberada sem obstáculos diante do seu maior desejo. Você brinda a sua mente. Você cria um mindset aplicado e aquilo lá fica brindado. E cada dia, cada momento, cada aprendizado, cada desenvolvimento, cada leitura, cada filme, cada amizade nova, cada momento novo, você vai integrando essa mentalidade positiva. Você vai deixando de querer ser consumista, passando a ser uma pessoa que você é mais viva, mais vivacional, querer ser uma pessoa que você mais deseja na vida é viver, é consumir a sua vida em estado de vida. Adiante. E para chegar nesse estágio, uma das áreas que eu mais cresci na minha vida foi a introspecção. Observar a minha mente, observar meu estado mental. Hoje eu vivo sempre vigiando meus pensamentos, analisando quais são as origens desses pensamentos, o que está causando esses pensamentos, seja ele positivo ou negativo. Eu sempre quero ir na origem, o que está causando isso, e conduzir essa forma de pensamentos, neutralizar os pensamentos negativos, entender por que esses pensamentos negativos estão sendo construídos
entender de por que esses pensamentos positivos estão sendo construídos, alimentar esse mecanismo de construção de pensamentos positivos e neutralizar esse mecanismo de criação de pensamentos negativos. E você começa a ter tanto controle, que raramente no dia você tem momento de tristeza. Mesmo sendo para o aspecto externo, você se recompõe logo. Se alguém te destrata, se você fica triste por uma venda que foi cancelada, se você fica triste por um dia que não foi bacana, se você fica triste porque alguém te maltratou, você se recompõe logo. Porque você tem mecanismos mentais, você tem uma introspecção de valores na sua vida que faz com que você se recompõe logo. Primeiro, quando você tem uma introspecção trabalhada, lapidada, você se reconhece como assertivo e como em situações de erro. E quando você se reconhece, você também começa a reconhecer nas outras pessoas por que ela está errando. E quando você percebe e entende por que a pessoa está errando, você perdoa, você ajuda ela a entrar num estágio melhor da sua vida. As palavras de conforto que você leva para essa pessoa, ela é infinitamente positiva, porque você conhece em você essas falhas, e quando você percebe essas falhas no outro, você conduz com mais facilidade, porque você está dentro de um laboratório, dentro de uma introspecção. Você está procurando fragmentos, coisas, você está lapidando o seu interior. E uma das dicas que eu sempre dou e sempre digo a mim mesmo: eu tenho que estar observando o meu estado mental. Adiante, eu sempre quis ter em minha mente, na minha vida, qual era a minha missão. É muito difícil essa resposta. Essa resposta começou a ficar clara de uns 2, 3 anos para cá, no máximo 4 anos para cá. Primeiro que antes eu não tinha essa pergunta, muito menos a resposta. Um pouco tempo para cá eu comecei a ter a pergunta e hoje começa a clarear as respostas. Qual é a minha missão? Qual o meu propósito? Qual o meu porquê? Qual o meu porquê na vida profissional, na vida pessoal? O que eu quero? O que vai valer a pena nessa jornada da minha vida? O que vai valer a pena eu construir uma vida profissional? O que vai valer a pena eu construir uma vida familiar? O que vai valer a pena eu construir uma vida com meus amigos? E qual era a minha missão dentro de tudo isso? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito? Na hora que eu comecei a entender as respostas dessa pergunta, eu comecei a trabalhar em cima dessas respostas, a entender o que eu queria nessa vida. Parte do que eu queria para essa vida é nesse que eu estou fazendo nesse exato momento, que é estar gravando esses áudios, é estar palestrando, é estar estudando, aprendendo, evoluindo. Eu comecei a entender que a minha missão que eu tinha anterior, o meu mindset, ele não estava calibrado, porque a configuração que eu tinha, que a minha missão era ficar rico, era ter uma casa, um carro. Aí depois eu fui perceber que isso é da mente coletiva e isso também é um desejo natural. Ninguém tem mérito de querer algo, de querer falar, a minha missão é ter um bom trabalho, isso não tem mérito, você não tem nem esforço para isso, que é natural do ser humano. E eu comecei a perceber que isso não é uma missão. A missão, ela é muito além de construir algo. Quero deixar um legado. Cansei de ver pessoas falando isso, quero deixar um legado. Quando falava qual era o legado, era matéria, era empresa. Hoje eu percebo que não é essa a missão que eu quero deixar. O que eu quero deixar é uma construção de ideal de vida.
que eu quero deixar como missão é a minha própria leitura dessa minha jornada aqui na Terra. Uma leitura da melhor forma possível, da melhor construção possível. Hoje a maior missão da minha vida é eu evoluir como ser humano. É eu ser uma pessoa melhor. Eu ser uma pessoa mais altruísta. Eu ser uma pessoa ser mais resiliente. Eu ser uma pessoa mais compreensiva. Essa é a grande missão da minha vida. Adiante. Uma das perguntas também que eu tinha, qual era a minha visão, onde eu queria chegar com essa missão. E a visão que eu tenho sobre essa missão era realmente me tornar um grande pensador. Essa é a visão que eu enxergo. Eu me tornar um intelectual, um pensador, uma pessoa que possa conduzir, influenciar a vida das pessoas positivamente. Porque eu percebo que o mundo está carregado de notícias ruins, de pessoas negativas, de pessoas que querem te levar para baixo, e elas não têm consciência por que elas são assim, que é a mente coletiva. Então eu quero ser uma engrenagem, uma porta onde as pessoas enxergam um mundo diferente, não com o meu olhar, mas com o olhar delas. Então essa é a minha visão. E para que a minha visão prossiga, eu tenho que entender quais são os meus valores, quais são as características que vão me levar a essa missão, quais são as características que eu tenho natural, quais as características que eu tenho que adquirir para a minha vida, quais são as características que eu quero que permaneça na minha vida, e detalhar essas características para mim. E isso te dá um mindset muito forte. Quando você tem claro as suas características, seja todas as suas características, positiva e negativa. Para que você tem que analisar os seus valores e entender suas características? Para que você não caia na autossabotagem. Para que você não fique encostado numa raiz cultural onde você não é você, onde você não tem escolha de ser você. E eu percebo que as pessoas hoje vivem num mundo de autossabotagem. Todo dia ela tem um sonho, ela dorme com um sonho, acorda com outro, dorme com desejo, acorda com outro. Ela quer mudar de bairro, ela quer mudar de casa, ela quer mudar de relacionamento, quer mudar de país, quer mudar de estado. Mas na hora que ela muda, na hora que ela percebe que o anseio aumenta, e na verdade toda essa mudança é no interior. É uma autossabotagem. Você cria fantasia, você cria estereótipos, você cria mitos como felicidade, mas na hora que você vai adiante, você vê que você continua na autossabotagem. E não ter adiante e não ter a autossabotagem é evoluir, inovar, mudar o mundo à sua volta. Uma das coisas que mais faz você ter um mindset evolutivo, um mindset de criação, é você estar no estágio de inovar. Inovar, nós temos que nos reinventar como seres humanos todos os dias. Novas alegrias, novos pensamentos. A vida hoje não é igual a ontem. As células minhas hoje não é a mesma célula de quando eu nasci, de 3 anos atrás. A minha pele modificou, meu cabelo modificou. Você se transformando, trocando dente, trocando de unha, trocando tudo, uma renovação. Só que você não inova os seus pensamentos. Você tem o seu pensamento desde pequeno, os mesmos, que era o pensamento da sua mãe,
Que os pensamentos da sua mãe foi herança dos pensamentos da sua avó, que foram herança dos pensamentos da sua bisavó. Na hora que eu comecei a entender isso, que eu teria que inovar, que eu deveria de criar na minha vida. Que essa inovação interior, que essa inovação na minha vida pessoal, que essa inovação na minha vida profissional fazia eu ter mais felicidade, uma felicidade plena, uma felicidade mais abrangente. Não uma felicidade só na sexta, ou só na quarta de futebol, ou só no domingo de futebol, ou só no sábado. Quando você não tem a capacidade de inovar, você fica preso em maus hábitos. Adiante. Ser facilitador. Uma das coisas que mais faz você evoluir, inovar na vida, é ser facilitador. Fornecer prazer às pessoas. Facilitar a vida das pessoas. Quando eu ajudo alguém, eu estou fornecendo prazer para essa pessoa. Um exemplo. Se eu faço um gesto nobre, mais antigo que tem, que é ajudar uma senhora a atravessar a rua, eu estou causando nela um prazer de satisfação, de gratidão. Na hora que eu comecei a entender isso, que facilitar a vida das pessoas era fornecer prazer dentro dela. E é um prazer que tinha nome, gratidão ao Luciano Silvestre por ter feito isso por mim. Fornecer prazer à pessoa por um sorriso, por um bom dia, uma boa tarde. Alegrar a vida de alguém. Quando eu alegro a vida de alguém, estou fornecendo prazer para essa pessoa. Então isso é muito importante no mundo corporativo, em qualquer estágio da sua vida. Se você quer ter uma vida feliz no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, com seus amigos, no futebol, em qualquer área, você tem que fornecer prazer para as pessoas. E fornecer prazer é facilitar a vida das pessoas. Fazer a vida das pessoas mais felizes. Adiante. E a melhor forma de cuidar da sua família, dos seus amigos, repetindo, é fornecer prazer. O meu mindset sempre foi evoluído por mercado de trabalho, a profissão. Eu começo a entender que nós, até hoje, não conseguimos viver sem uma profissão. O ser humano, ele é 1/3 da sua vida, ou mais, no mínimo 1/3, no trabalho. Ele fica 8 horas por dia, ou mais, dentro de uma empresa. O trabalho é dentro de todas as áreas de desejo da humanidade, tudo está dentro do trabalho. Toda forma de realizar os desejos, sonhos, está dentro do trabalho. É do trabalho que você constrói sua vida. É do trabalho que você forma o seu filho para que ele tenha base para entrar em outro trabalho, para realizar o seu sonho, para formar seu filho. Então é uma cadeia. Desde a era industrial, desde todas as eras, o trabalho é o que mais dignifica o homem. O que mais engrandece o homem é o trabalho. Seja ele qual for. Seja aquele trabalho que ele aceite e seja aquele trabalho que ele não aceita. Como eu não aceitei ser boia fria. Eu não quis isso para a minha vida. Mesmo que todos os trabalhos dignificam o homem. Mas eu tenho a liberdade de escolher qual trabalho eu quero para a minha vida. Adiante. Experimentar o poder da minha mente foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Ela foi muito maior do que ter os carros que eu já tive, as viagens que eu já fiz. Quando você tem a experiência de ser feliz, de encontrar felicidade só
através de mudanças de pensamento. Você acordar em qualquer dia, qualquer hora da semana, você está fazendo o que você esteja fazendo em qualquer situação, qualquer ambiente. Você calibra o seu mindset e você encontra felicidade. E você percebe que você não precisou estar no barzinho, você não precisou estar fazendo algo externo. Você só precisou calibrar a sua mente. Usar o seu cérebro a seu favor. A partir do momento que você pega o seu cérebro e fala, eu preciso disso, eu quero isso, vamos entender isso, vamos fazer aquilo, vamos encontrar uma solução, vamos caminhar, vamos ser felizes, vamos viver. É a mesma coisa de você olhar para qualquer outro membro do seu corpo e acariciar. Acariciar a sua canela, acariciar a sua coxa, o seu ombro, a sua orelha, o seu nariz. Quando você começa a entender que o seu cérebro é um órgão como qualquer outro e começa a usufruir desses prazeres do seu cérebro, do mesmo jeito que você usufrui dos prazeres da sua perna, do seu braço, da sua mão, porque é um prazer levar comida até a boca, é um prazer acordar e ir até o banheiro, é um prazer caminhar. Na hora que eu comecei a entender que era um prazer pensar, que era um prazer construir pensamento, que era um prazer criar imaginação para o meu futuro, que isso me dava êxtase, que isso me dava alegria, a mente começa a acelerar, você começa a produzir, e com isso você também quer fazer para os outros. Você não aceita que as pessoas estejam numa mente estagnada. Você começa também a querer fazer com que as pessoas evoluam ao seu redor. Porque você começa a usar o seu cérebro ao seu favor. É uma das maiores experiências que eu já vivi na minha vida. Estou vivendo e acredito que daqui para frente ela vai aumentar muito. Porque é um dos órgãos do meu corpo que eu mais vou trabalhar, é o meu mindset, é meus pensamentos, é a minha configuração mental. Adiante, ter orgulho, estar contente e ter muita gratidão pela minha vida. Eu vejo pessoas numerar suas gratidões, no máximo até 3. E eu comecei a perceber que é infinito as numerações das gratidões que eu tenho nessa vida. Todas as gratidões. Eu consegui em pensamentos desmembrar. Tanta gratidão que eu tenho. Tanta gratidão de viver nessa terra. Tanta gratidão de ser a pessoa que eu sou. Com a história que eu tenho. Com as experiências vividas que eu tive. Tudo aquilo que eu vejo para trás como sofrimento, como angústia, que antigamente eu dava nome, angústia, tristeza, derrota, e aquilo criava uma tempestade na minha cabeça. Tudo isso é um pacote. Experiência. Uma experiência vivida. Eu tenho experiência vivida. Isso não é dor, isso não é fracasso, isso não é derrota, isso não é sofrimento, isso é experiência. E quando eu trago para esse universo de experiência, isso tudo se transforma em gratidão. Até os momentos difíceis vira gratidão na sua vida. Quando você percebe que você não está perdendo nada e não perdeu nada em todos os momentos da sua vida. Se você sofreu demais com a perda de emprego, vai chegar um momento que você percebe que você não perdeu, você ganhou. Você ganhou uma oportunidade de evoluir, você ganhou uma oportunidade de dar um passo adiante. E muitas das vezes a melhor forma de sair de uma zona de conforto é ter perda. Quando você começa a entender as perdas, você começa a perceber que você está tendo a oportunidade de estar num degrau na sua frente. Mas para que você tenha gratidão, você precisa ter muita consciência de tão bela é a sua vida. Ter consciência desse magnetismo que é viver. Como é bom viver. Como é bom construir.
uma vida com a vida que você tem. Você constrói uma vida dentro da sua vida. Você vai construir essa vida. Adiante. Tem uma palavra que eu uso desde sempre, que desde os 12 anos, que é ardência. Ardência é você ter a capacidade de não aceitar algumas coisas na sua vida. É você não se vender em alguns momentos da sua vida por nada. Ardência é vivacidade, é acreditar, é ter espírito de inovação, é ter um espírito de realização, é ter um espírito de realização. Essa palavra ardência resume tudo isso para mim. Vivacidade, saúde animal. E muitas das vezes você não consegue ter ardência em todos os momentos da sua vida, senão você explode de ansiedade, você explode de tudo. Mas ela tem que ser um remédio, que ela tenha a dose certa, no momento certo. Então eu sempre, quando digo ardência, muita gente não entende, porque é algo particular meu, é do meu mindset. É o mindset que eu aplico, é ter ardência, e principalmente diante de problema. Chega o problema, analisa racionalmente e tem ardência para encontrar a solução, para resolver esse problema. E com isso, você passa a ser uma pessoa mais resiliente. Você começa a ter a habilidade de um bambu verde. De um bambu onde a tempestade vem, o vento vem, tudo bate e você vai e volta ao seu estado natural. Vem, bate, você volta ao seu estado natural. E isso mentalmente, você vai tendo um mindset flexível, um mindset tenaz, onde que você vai construindo, a pancada vem, deforma, você volta ao estado natural. E isso vicia, isso controla. Do mesmo jeito que você vicia não ter resiliência. Você vicia, você engessa, você endurece. Você mumifica um estágio de não vida. Então, ser resiliente, superar, voltar ao estado normal após uma crise, a sua mente tem que estar alerta para isso. Adiante. Bons hábitos. Analisar todos os seus hábitos, perceber que você muitas das vezes anda num piloto automático, que você está tendo toda uma influência do seu inconsciente. Não que você vai ter um controle pleno do seu inconsciente, mas você começa a perceber ou entender e respeitar que o seu inconsciente é o que conduz a sua vida. E analisando e percebendo que é o inconsciente que conduz a sua vida, você fica atento aos seus hábitos, porque aquilo que fica repetitivo vira hábito, que vai para o seu inconsciente, que vai para o seu registro automático da memória. Por isso que muitas das vezes você passa no semáforo, você pergunta assim, mas eu não percebi, o semáforo estava vermelho, ou estava amarelo, ou estava verde? Mas o teu inconsciente já está preparado com isso, você não passou no semáforo vermelho, você passou no semáforo no máximo laranja, no máximo amarelo. Mas por quê? Porque você está no piloto automático. Então, é importante entender o que você quer colocar no piloto automático. Sucesso ou insucesso? Alegria ou tristeza? Fracasso ou derrota? Eu conheço muita gente que está no piloto automático da derrota. Eu conheço muita gente que está no piloto automático do fracasso, do mimimi, do vitimismo. E também conheço muitos que estão no piloto automático do sucesso, da capacidade de inovar, da felicidade, da fortuna, da fartura. Quais hábitos você está praticando hoje no seu dia a dia? É muito interessante e é muita evolução para o seu mindset na hora que você analisa e controla os seus hábitos. Você entenda quais hábitos você tem, você adquiriu. E você pode
com o seu mindset, com a rotina de manutenção desse mindset aplicado, você começa a trocar hábitos, construir novos hábitos, você aprende a construir novos hábitos para a sua vida, porque você aprendeu a construir todos os hábitos que você tem hoje, você é um conjunto de hábitos, então o seu cérebro já aprendeu esses hábitos, e você começa a virar a chave e adquirir novos hábitos. Adiante. O tempo que te resta, o tempo que me resta. Isso é algo que as pessoas não analisam, por ser mórbido. A partir do momento que você nasce, você começa a ter um tempo restante, ou de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 30, 70, 80, 100 anos no máximo. É muito importante você ter essa ideia de tempo, o que te resta. Isso te faz você não perder tempo na vida e cuidar da vida dos outros. Isso faz com que você não deixe de viver a vida dos outros. Quando você entende que você tem uma vida finita, com um tempo finito, você começa a perceber que tudo aquilo que eu falei, todos esses detalhes, tudo que eu falei para trás, ela é importante, passa a ser importante, mais ainda, quando você percebe que a sua vida tem um tempo. Na hora que eu analiso, se eu viver até os 80, eu já estou com 50% dessa bateria. E na hora que eu olho para trás e eu percebo que eu não vi passar esses 50%. E imagino que eu vou analisar, que eu vou viver muito ainda e também vou olhar para trás e não vou ver essa vida que passou, que isso é de uma natureza humana, de uma vida rápida, do cotidiano, de rotina, de hábito, de uma cultura que merece ser melhorada. Qual o tempo que te resta para você amar, para você ser feliz, para você fazer o outro feliz, para você dar oportunidade para o outro ser feliz? Qual o tempo que te resta? Você pode ter hoje, a partir desse momento, 2, 3, 4, 5 minutos, ou 1 hora, ou 1 dia, ou 1 mês, ou 1 ano de vida. O que você vai fazer com esse tempo que te resta? O que você vai construir com esses minutos, com esse tempo que te resta? Você já parou para pensar que tudo nessa vida que é quantificado aí, minutos, segundo minuto, hora, dia, semana, quinzena, mês, ano, década, milênio, tudo é um tempo só. Nós que usamos isso para quantificar, mas tudo é um tempo. Você já parou para pensar que o universo, ele não é quantificado nisso, ele é um tempo. É nós que criamos isso. Tudo é um tempo. Se você tiver a possibilidade de ver a sua vida após ver a sua vida depois da sua morte, eu acredito que você vai ver só um tempo. Só um tempo. Você não vai ver ela quantificada, nesse ano eu fiz isso, não, só vê um tempo. Porque vai ser só um pedacinho. A vida se resume nisso. Quando eu analiso a quais 4 décadas que eu já vivi, ela só tem um tempo. Será que eu quero repetir esse pequeno tempo até os 80? Se eu tiver a sorte de chegar até os 80? Será que eu não quero retardar essa velocidade biológica de passar rápido a vida? Amando mais, vivendo mais? Dentro de um tempo, fora de calendário, de sexta, de sábado, de domingo, de feriado, de Natal, de Ano Novo, de dos Pais, de das Mães, que tudo é um tempo, tudo é uma data, tudo é um calendário. Adiante, e para terminar, de tudo que eu já disse, estou aqui há 45 minutos, 50 minutos já gravando esse áudio.
esse último, eu falei 23 tópicos. Eu não fui numerando, mas é 23 tópicos que eu gravei. Esse tópico é o mais importante tópico da minha vida. Onde que a minha mente, com o meu mindset aplicado, ele vai criando cada dia mais performance. Ele vai criando cada dia mais vida, forma. Meu mindset ele vai criando essa purificação através dessa pessoa que eu não tive o prazer de conhecer, mas que nos ensinou muito há mais de 2000 anos, que é Cristo. Eu tenho como mentor na minha vida, como combustível na minha vida, Cristo. Eu acredito e coloco no meu mindset todos os dias. Eu escolhi para a minha vida que o meu maior combustível seria Cristo. Há muito tempo eu aprendi os ensinamentos de Cristo. Até hoje eu aprendo os ensinamentos de Cristo. E percebo que a única obra a não ser retocada nessa vida é a obra de Cristo. Cristo para mim, é a obra mais perfeita que Deus criou. Cristo para mim é a coisa mais importante das invenções de Deus. Da invenção do universo, dependendo da sua religião. E esse Cristo que eu tenho como maior combustível da minha vida é o Cristo homem. É esse homem que viveu até os 33 anos, que sofreu. É a figura do Cristo homem que eu tenho na minha vida. Não do Cristo Deus. Porque quando eu analiso o Cristo Deus, ele fica distante de mim. Porque eu sou muito falho, eu sou muito pecador, eu sou uma pessoa que não merece estar comparando com Deus, com Cristo Deus. Mas quando eu tenho a possibilidade de me comparar com Cristo homem, de perceber que é mais fácil chegar a um estágio evoluído quando eu me deparo com Cristo homem. Quando eu percebo que ele passou, lógico que nunca pelo que eu passei, ele passou infinitamente por coisas maiores, infinitamente. Acredito que ninguém nessa vida teve a experiência de passar por que Cristo passou. Se chegou perto disso, se tornar o santo. E eu acredito que eu nunca vou chegar, nunca ao estágio de estar perto de ser santo. Mas quando eu me deparo com a ideia de ser a semelhança de Cristo homem, de poder corrigir as minhas falhas, de poder ser uma pessoa melhor, quando eu percebo que como é difícil e como é bondoso e sábio todos os ensinamentos do Cristo homem, como é bom ter na sua mente um amigo que você pode chamar de Cristo, com ensinamentos que já está todos na sua mente. Eu configurei a minha mente, o meu mindset, uma configuração de Cristo, meu amigo, de Cristo como uma pessoa que eu falo com ele todo dia, toda hora, mesmo nos momentos de raiva, de angústia, de tristeza, de falha, pecando, ele está comigo. Então esse é a minha maior configuração mental. A minha maior configuração mental é entender como é bom ter esse pensamento, essa energia na minha mente de Cristo.
E com isso eu termino esse podcast, esse áudio, essa gravação, passando para vocês toda essa minha experiência que eu tive na minha vida. Tudo que eu disse aqui para vocês é uma experiência vivida, que é uma construção, que é uma obra da minha vida, que eu resumo essa obra como Mindset aplicado, onde eu configurei a minha mente, que eu deixei de ser um boia free e passei a ter a minha própria empresa, onde eu deixei de ser um analfabeto, um Mobral, e hoje eu ter 2 MBAs, eu me tornar um palestrante, eu me tornar uma referência na minha cidade, uma referência de positividade. Então essa foi minha configuração mental. Essa foi os pontos, os passos que me fez a pessoa que eu sou hoje, me tornar a pessoa que eu sou hoje. Desde já agradeço. Até a próxima.